Sejam bem-vindos, nós somos o Instituto Contos Ancestrais, eu sou Ana Carolina. E eu sou o Faruque e nós estamos no podcast Tecendo Ideias, dando continuidade à nossa série sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje nós vamos analisar simbolicamente, arquetipicamente, o conto Manauí. Em paralelo à análise, a gente está lá no Conto Clube estudando esse conto e hoje eu vou trazer inclusive um pouquinho das reverberações de como tem sido lá os nossos estudos. A gente descobriu coisas bem legais. Então, essa é uma análise tanto para quem está no Conto Clube, que vai ser riquíssima, quanto para quem gosta do livro ou quer conhecer e entrar em contato. Bom, o Manauí é um conto até um pouco subestimado, né, perto dos outros contos desse livro que são muito potentes, mas ele também tem imagens simbólicas, arquetípicas super bonitas por trás e que complementam bastante o que a Clarissa traz no livro, porque ali ela tem uma interpretação, mas a gente vai, né, expandindo aqui e vai encontrando coisas bem legais que agregam ao que ela está trazendo. Ele é um jovem rapaz que está interessado em se casar com as irmãs que moram num vilarejo vizinho, né? Eles são de tribos diferentes, ele tem que viajar até lá para cortejá-las. E o pai diz que só vai conceder a bênção desse casamento, né? O chefe ali daquela tribo, quando algum pretendente consiga descobrir o nome das filhas dele. E o Manauí fica nesse esforço, ele vai tentando, vai tentando, vai tentando, até que um dia ele resolve ir junto com o cachorro nesse cortejo. E o cachorrinho também se apaixona pelas meninas, ele olha para elas e pensa, nossa, elas, né, nenhuma das duas tem todos os atributos, mas elas se complementam. E aí ele diz que ela brinca com eles e coça a barriguinha dele, que elas olham fundo nos olhos, dão de comer. Então ele resolve ajudar o Manauí. O Manauí vai embora e ele volta para tentar descobrir o nome delas. Ele se enfia, né? Enfia a cabeça embaixo da tenda, do casebre, da choupana delas, e levanta as orelhas e fica ouvindo elas conversarem. Na conversa, elas acabam se chamando pelo nome e elas estão ali rindo, né? Aquela coisa de jovens, né? Falando como o Manauí era másculo, como ele era bonito. E aí ele fica animado, ele fala: bom, vai dar tudo certo. E ele volta pela trilha para entregar os nomes para o Manauí. Só que aí no meio da trilha ele sente um cheirinho de carne fresca, um leão deixou ali um osso ainda com pedaços de carne, um pouco de gordura, ele fica animadaço, sai da trilha e começa a comer, come, chupa até o tutano do osso. Ele tá tão ali intertido naquilo. Quando ele termina, ele fala: eu estava ajudando o Manauí, esqueci o nome. Aí ele volta de novo até a residência delas, enfia a cabeça, ergue as orelhas, fica lá prestando atenção na conversa, e elas estão ali se deleitando, rindo e se arrumando, parece que vão para uma festa, elas passam óleo no corpo, elas se enfeitam, e aí pronunciam os nomes de novo. Ele corre de novo pela trilha para encontrar o Manauí para contar. E aí ele tá lá trotando e, né, pensando no nome ali mentalmente, repetindo para não esquecer. E aí de repente ele sente um cheirinho de noz moscada, e ele adora noz moscada. Então ele sai da trilha seguindo o cheiro, encontra uma torta de quincan, aquela laranjinha docinha, e aí ele pega e devora a torta. Quando ele termina, ele fala: ixi, estava ajudando o Manauí. Melhor eu ir lá de novo. Esqueceu. Aí volta lá para ouvir de novo o nome. Quando ele chega lá, elas estão conversando e elas estão se arrumando para um casamento. Ele fica muito preocupado. Fala: agora, se eu não ajudar o Manauí, ele vai perder as irmãs. E aí, assim que elas pronunciam o nome, ele sai correndo, vai trotando e repetindo internamente o som para não esquecer. Aí ele sente um cheirinho de carne fresca. Essa parece que tá assada, é de um churrasco, é de uma sobra de um festival. Mas ele segue na trilha, não se perde. Aí ele vai seguindo, aí ele sente um cheirinho meio
invocado, assim, que vai chamando a atenção dele, não pode ser canela, não, noz moscada, não, segue, não posso me perder da trilha. Vai seguindo, 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 e aí quando ele tá se aproximando já da tribo onde mora o Manauí, de repente pula no meio da trilha um estranho, vestido todo de preto, encapuzado, começa a sacudir ele, pegando pelo pescoço, e diz para ele, me conte o segredo. Ele vai ficando meio mole, assim, quase desfalecendo, daí ele encontra forças dentro dele, se contorce todo e abocanha a mão daquele homem esquisito, e aí o homem começa a gritar, porque a mordida dele parece uma vespa, né? E aí ele sai correndo da trilha e falando, me solte, cachorrinho, me solte. E aí ele fala, não volte mais aqui, senão não verá a luz do dia. E aí um solta o outro, o cachorro segue para encontrar o seu dono, e ele vai meio cambaleando, meio troteando, e com o nome ali, mentalmente, ele não se esqueceu. Ele chega lá, o Manauí o recolhe, cuida das feridas dele, e enquanto eles estão ali naquele momento, ele vai contando tudo o que aconteceu para o Manauí e entrega o nome das irmãs. O Manauí, então, pega o cachorro, coloca nas costas e sai correndo na direção da casa delas. Enquanto ele corre na estrada, as orelhinhas do cachorro vão abanando assim, como se fossem a crina, né, de um cavalo ao vento. Aí quando ele chega lá, ele encontra o pai, revela os nomes, o pai aceita que ele seja, então, o pretendente, né, que ele dá a bênção para aquela união, e começam os preparativos, os festejos para o casamento, e depois disso eles vão morar todos juntos, o Manauí, o cachorro e as irmãs. Essa é a história. É curtinha, ela é leve, é um pouco animada até, assim, tem uma coisa meio... E a Clarissa recolhe ela da cultura oral mesmo, então ela não tem registros dessa história. Existem, então, uma das coisas que a gente encontrou na pesquisa é que existem alguns outros autores que recolheram histórias de cultura popular afro-americana que têm histórias com temáticas semelhantes, essa temática de descobrir o nome para poder se casar, às vezes não são duas irmãs, é uma só, às vezes eles pronunciam o nome, tem uma versão que é um palavrão bem gigante, tem uma outra versão que são duas palavras, e quando ele vai trotando, ele vai repetindo mesmo, ele sonoriza, abena, acuna, abena, acuna. Então, tem essas pequenas variações. E a única versão que tem esse estranho que pula, atravessa o caminho, é a versão da Clarissa. E aí, vamos olhar, então, para essas imagens dessa pequena historinha tão profunda. Porque é curta, mas tem um monte de símbolo, né? Ter essa figura feminina dupla é um símbolo muito forte. Ter esse estranho no final, então a gente tem o cachorrinho com vários empecilhos que vão distraindo e atrasando o progresso, só que aí no final ainda tem esse estranho saltando, parece uma coisa que vem de fora, assim, para impedir mesmo, né? Porque antes tinha a ver com a vontade do cachorro e o foco do próprio cachorro, aí o instinto, né? Mas aí no final tem nessa versão uma coisa externa, parece que vem, uma sombra, né? Outro símbolo é o próprio cachorro, né? Então nós temos também esse caráter duplo do masculino, né? Então, o caráter duplo do feminino versus o caráter duplo do masculino. O masculino precisa do animal representando aí um instinto, uma coisa mais ancestral da parte do masculino para dar conta, porque quando ele estava tentando resolver com a parte consciente, né, que seria o ego na consciência, tentando dar conta de maneira lógica dos nomes, não tinha como ele adivinhar conscientemente, ele precisava usar algum outro artifício que não seja somente dependente da visão limitada do ego.
E aí é que entra esse cachorro que é o duplo do masculino na história, né? E outra, é muita imagem, né? Curto com um monte de coisa. E outra figura importante é o próprio pai, porque o pai ele dá ele dá o desafio, né? Ele joga o desafio, mas não de uma maneira negativa, né? Então ele é mais um velho sábio aí na história que está entregando como o mestre dos magos, como o Gandalf, ele dá em forma de enigma. Ele não pode revelar de maneira objetiva, porque de novo não é para o ego que ele está falando. Ele está falando para o inconsciente, para o ancestral, para o instintivo. Ele não está falando para o ego. Não interessa para o ego isso, né? Interessa para o self. E o self não vai entender através da consciência lógica. Ele tem que entender através de outros elementos. Algumas versões, né, o cachorro só tem essas distrações, como aqui, mas em algumas versões é o próprio pai que cria os desafios. Ele que coloca de propósito a carne, ele que coloca de propósito Boa. uma comida doce, que não necessariamente a torta de quincan é a versão da Clarissa, né? E é interessante também pensar nisso, né? Que ele que está dificultando ali É. o acesso. É como tem também a ver com uma questão iniciática, né, de passagem. Para você passar por esse limiar, você tem que passar pelas provas. E se você não conseguir dar conta dessas provas, você não vai ser capaz de fazer a junção final de opostos, né? E que claramente, né, a coniúncio dos opostos, né, a junção dos opostos complementares não vai rolar se você não fizer o mínimo necessário para chegar nela. Não dá simplesmente para forçar essa conexão de maneira consciente. Precisa de um processo inconsciente de autoconhecimento, de sofrimento, de transformação interna, de abandono de desejos pueris, né, de realmente se impor sobre os instintos sombrios para você conseguir dar conta no final. E aí é claro que para quem gosta de contos de fada, na hora que fala adivinhar o nome, vem um conto muito emblemático, né? Acho que da nossa geração, principalmente, porque existia o programa da TV Cultura chamado Teatro dos Contos de Fada, e tinha um episódio muito forte para mim na época, que era do Rumpelstiltskin. É um Purpelstiltskin. nome péssimo, justamente proposital. É um nome difícil, justamente porque todo episódio gira em torno desse nome, né? A princesa precisa adivinhar, né? Descobrir o nome do gnomo lá que ajuda ela a ter a criança, né? A não perder a criança. Senão, a criança tem que ser dada depois de não sei quanto tempo, talvez um ano, a criança vai ser doada, vai ser dada. O Rumpelstiltskin vai levar essa criança embora. E ela só descobre quando ela entra em contato com a parte instintiva da natureza. São os passarinhos, são os animaizinhos que trazem a informação do nome. Ela sozinha não tem capacidade de descobrir e ela tem várias provações ao longo que ele vai dando antes de chegar no nome, né? Então ela tem que tecer um negócio de fios dourados e etc. Então tem várias provações. E no final a grande questão é o nome. Então tem uma coisa importante aí que é ancestral, de na hora que a gente nomeia algo, a gente ganha um nível de consciência e de conexão com esse algo, né? Até a gente conseguir porque a gente delineia a coisa. Quando a gente nomeia, a gente coloca limites e a gente começa a enxergar aquilo, porque o nome tem toda a carga simbólica que ele carrega junto, toda a carga de significado. Então, na hora que eu finalmente consigo nomear, eu estou dando contorno que causa um conhecimento, um entendimento daquilo. Então, na hora que eu dou o nome para esse duplo feminino, eu estou juntando elas que se complementam e aí eu consigo finalmente me colocar e me contrapor a elas e existe essa conjunção quando eu nomeio. Mas eu preciso fazer esse processo de compreensão, de entender, de chegar nesse nome, né?
Uma das versões é um palavrão, assim, tipo Rumpelstiltskin também, e a outra versão, né, que eu falei, a Bená e a Akuná, elas não são gêmeas, ou até pensando, depois eu fiquei, poderia ser gêmeas que nasceram em horários diferentes e acabou dando dias da semana diferente. Uma quer dizer terça-feira e a outra quarta-feira, que é o dia da semana que elas nascem, e elas carregam a potência da energia do dia do nascimento. Então, que é interessante, é bonito também, né? Como que as palavras, às vezes, né, a gente esquece o significado dos nossos nomes, né? E o quanto a gente se conecta, às vezes, muito pouco com a palavra que a gente mais ouve a vida inteira, que é o nosso próprio nome, né? E toda a carga simbólica que tem o nosso nome e as histórias que cada um vai ter com o seu nome, né? As pessoas que são mais chamadas de um apelido e o nome nunca está presente, ou as pessoas que têm nomes compostos e geralmente um prevalece, sobre o outro em períodos diferentes da vida ou em lugares sociais diferentes, um Uhum. nome No prevalece caso. sobre o outro. No meu caso é isso. Quando eu chego nos meus trabalhos, o meu nome Carlos vem na frente, porque é meu primeiro nome, mas depois que eu começo a ser conhecido no lugar e eles começam a me conhecer, eu vou para o meu nome que eu de fato me identifico, que é o Faruque, né? E aí eu nasço já com esse histórico de ter que provar, mostrar, né, quem eu sou, e aí conforme as pessoas vão me nomeando de Faruk, eu vou me sentindo mais à vontade, assim, agora eu estou sendo conhecido, porque o Carlos não sou eu de fato, o Carlos é muito formal. Então é muito maluco como a gente tem isso, foi colocado na gente, a gente não escolheu, né? Se eu pudesse tirar o Carlos Alberto, será que eu tiraria? Né, meus primeiros dois nomes antes de vir o meu nome que eu sou chamado? Não sei também. Então é algo que faz parte da nossa, de quem a gente é, de quem a gente se Uhum. compôs, de quem a gente se torna como pessoa mesmo, da personalidade mesmo. Sim, e o quanto, para além do significado e da relação que a gente cria, o quanto a gente carrega também a intenção dos nossos pais nesses nomes, né? Porque muitas vezes é chamado assim porque era o nome da avó, era o nome da madrinha, era o nome de alguém querido, de um ex-namorado, né? Quantas pessoas não têm, né? Umas questões assim. E carregar o nome da família também, né? Tanto no sobrenome quanto às vezes nesses nomes, né? Pessoas que às vezes até inventam, né? Um nome composto que vem um do pai, outro da mãe, né? A gente tem umas histórias assim interessantes. É É, verdade. e aí, no encontro, a gente trabalhou essa questão do nomear, tiveram pessoas que trabalharam com os próprios nomes mesmo, né, de batismo, mas de registro, né, tem gente que não é do batizado no nosso país, e algumas pessoas, mas a gente trabalhou a ideia de nomear usando outras palavras também, como a gente se nomeia, né? Como a gente fala da gente mesmo, quais são as palavras que a gente usa para dizer quem a gente é, né? Quais características a gente coloca na frente da gente mesmo, né? Ao se reconhecer. E aí trabalhamos com o oposto complementar disso, e foi super interessante perceber que às vezes o oposto complementar não necessariamente é o antônimo daquela palavra, né? Porque as palavras elas se compõem de significados, né? Que são complementares. Foi bastante interessante o exercício que a gente fez já no encontro 2 do Manauí. A gente faz 3 encontros por cada conto, né? E no 2 a gente fez esse trabalho. Agora, o 3 a gente vai fazer um trabalho diferente, com outra imagem simbólica do conto. É muito interessante que a gente esteja falando de nome. Essa semana mesmo eu falei sobre mais coisas com o meu nome. Tem outra coisa curiosa que eu fiquei sabendo, entrando em contato com uma pessoa egípcia, que o nome Farouk é comum lá, né? E aí eu falei sobre o meu sobrenome, né? O que eu tenho da parte árabe da família é Abu Laila. E aí a pessoa falou: Nossa, que curioso, na nossa cultura, Abu é simplesmente significa filho de alguém. E aí é natural que toda vez que você tenha
um filho, você coloque o seu nome depois do Abu no nome do filho, justamente para dizer que ele é o, sei lá, Hassan Abu Farouk. Eu tive um filho de nome de Hassan e eu uso o Abu para dizer que ele é filho do Farouk. E geralmente é o masculino que prevalece aí. E Laila é um nome feminino. Inclusive, se eu não me engano, significa noite ou algo assim. E na nossa família, aqui no Brasil, por algum motivo misterioso que nunca foi revelado, eu não sei se isso já veio lá dessa forma, mas eu acho estranho, porque essa questão cultural do masculino e feminino nas culturas ah, árabes é muito forte, não vai mudar assim. Então aqui virou filho de Laila, ao invés de filho de um homem, virou filho de uma mulher. E aí eu sempre me perguntei, né, quando eu descobri isso, quem será essa Laila na nossa família? Que força feminina é essa? E realmente na minha história de vida eu tenho uma questão do feminino ter sido muito presente na minha vida por muito tempo, até que não foi mais, porque, claro, continua sendo, porque me compõe, né? Mas aí os lutos da vida, as mudanças foram deixando esse feminino mais num lugar interno e menos real aqui na matéria. E, e interessante, né, que eu carrego no nome, né? Essa questão de ser filho da Laila, mesmo que culturalmente não seja normal. Então, olha só quanta história tem o nosso nome, o quão importante se faz a gente ir atrás de entender melhor, porque vai delinear um pouco mais a nossa própria personalidade e talvez algo inconsciente na minha vida que esteja meio que direcionando a nossa vida de maneira inconsciente, e é por isso o nomear. Eu preciso tornar consciente com o tempo aspectos inconscientes, porque segundo Jung, se eu não tomar consciência de aspectos sombrios, eu vou ser tomado por esse aspecto de uma maneira inconsciente. Então eu vou ficar vivendo uma profecia que se autorrealiza sem eu querer. Eu não tive escolha objetiva sobre aquilo, eu simplesmente estou agindo como uma força da natureza sem controle nenhum e que talvez possa ser devastadora para minha própria consciência, para minha própria autotransformação e processo de se tornar mais quem a gente é, né? Porque se a gente é tomado por algo que a gente não tem controle, e que eu não consigo nem nomear, eu não estou bem sendo eu mesmo naquele momento, eu estou sendo esse algo que me toma, né? Então, é um processo de vida mesmo, que é o tal do processo de individuação, é esse, né? Ah, e já que você falou aí do seu nome, eu vou falar também. Não teve jeito, a gente está falando sobre nome, né? Aqui eu carrego também o nome de todo mundo, né? Ana, minha avó, Carolina, minha bisa, do lado do meu avô materno, aí Moraes é o sobrenome materno dos dois lados da minha mãe, eram Moraes. Tanto que minha avó casa e não muda o nome, porque ela já tem o mesmo nome. Eles eram primos de segundo grau, meus avós. Aí do Chesky é origem russa, da minha avó, mãe do meu pai, Olímpio é o meu pai, pai do meu pai, né? Então eu carrego no nome todos os meus avós, assim, com muita clareza, né? Porque quem não veio como nome veio como sobrenome e eu tenho muitos sobrenomes, então tá todo mundo mesmo composto aqui. E o meu filho se chama Joaquim, que é o nome do meu avô, né? Então a minha mãe fez uma tatuagem. A tatuagem está escrito Ana Joaquim, que é o nome da filha e da mãe dela, e o nome do neto e do pai dela, né? Então eu falo para ela, você está ressignificando muita coisa aí Que com esses conexão, né? nomes. Que linhas que conectam aí, né? Que E importante. Ana e Joaquim são os avós de Jesus, né? São os pais de Maria. Então, Que né? legal, não sabia. Isso é Eu importante. amo. Naquela igreja ali da São Bento, tem, quando você entra, assim, bom, agora eu vou ter que falar outra coisa que tem lá. Logo que você entra, na primeira parte, assim, tem um mapa astrológico, bem na entrada, assim, com todos os 12 signos, aí os 4 elementos, assim, terra, fogo, água e ar, representados,
né? E aí tem a entrada comum, aquela central, né? Os bancos, e na lateral tem todos os apóstolos, menos o Judas Iscariote, que, na minha opinião, não deveria ser excluído, mas enfim, né? Minha opinião para a igreja. Olha a igreja. É Enfim, a sombra sendo escondida debaixo do porque não tapete. adianta você olhar só, né? Não ver o resto, mas enfim, E vamos lá. não O Thor, vê, não vê o aspecto sombrio mesmo, né? Quando você terminar, eu já tenho uma colocação de conto de fada aqui para trazer. não, a gente podia olhar um dia pro aspecto da Santa Ceia dos 12 signos, é tão legal, tem coisas tão interessantes. Enfim, ó, mudamos de assunto. Vamos lá. Aí quando você entra, tem as imagens, tem os apóstolos, e embaixo tem alguns outros santos, e aí tem a Concepción de um lado, a Conceição, né? E bem em frente a ela tem a Santana, né? Que fala Santana, fala tudo junto. E a Santana Uhum. está assim, com as mãos abertas, e Maria Menina na frente dela. A Santana está assim, com a Maria pequenininha. A imagem da Santa é a coisa mais linda, assim. Para mim é muito tocante a imagem dessa Santa desse jeito ali na Catedral da São Bento, aqui em São Paulo. É muito bonita. Eu nunca tinha visto assim, representada com a Maria Menina na frente, né? É muito tocante, é muito simbólico. E para mim, ainda, com toda a relação com o nome que eu tenho, é muito profundo. Mas se você não for falar mais nada do nome, e antes da gente. Eu preciso fazer uma colocação só que é breve, que amplia simbolicamente, porque você acabou trazendo essa questão do Judas não estar lá, né? E isso me lembrou na hora Nárnia, né? Que apesar da minha parte cristã eu ter alguns símbolos, eu acho que vem muito mais de conto de fada e de literatura. é, Reinterpretando do que de fato pela via em si, que eu nunca fui muito pela parte da Bíblia em si, desses símbolos cristãos, né? Eu vou para outras mitologias, que eu entendo que a Bíblia para mim é só mais uma mitologia, né? É a minha forma, porque eu não sou da religião de fato, porque aí eu já ia interpretar de outra maneira e me relacionar de outra maneira. Aí eu me lembrei de Nárnia no primeiro livro lá, no livro do guarda-roupa, né? Que nós temos o Edmundo, e a gente sabe pela biografia do autor que ele era católico e que ele escreve Nárnia trazendo, ressignificando e trazendo vários símbolos cristãos mesmo. O Aslan é Jesus, né? Ele faz essas analogias, isso daí já é. Para quem analisa e estuda, é claro. E o Edmundo é uma figura um pouco de Judas no primeiro Uhum. nessa primeira história, porque ele vai para o lado da feiticeira, ele acaba sucumbindo às tentações, mas tem uma ressignificação muito bonita lá, tanto de perdão por parte do Aslan, quanto de entender a trajetória dele, porque é a trajetória humana. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque na hora que eu tiro o Judas, pensando simbolicamente, arquetipicamente, não religiosamente. Quando eu tiro o Judas é, dessa mandala, né, desse círculo aí, eu estou tirando o nosso aspecto sombrio, o nosso aspecto pecaminoso, o nosso aspecto humano. Olha só que terrível. E eu Aí desfalco o número, o eu 12 é sagrado. desfalco o número, eu tiro um aspecto que é importante para a integração da psique. Por isso que até eu estou fazendo formação em psicologia analítica e teve uma fala de um dos professores, né, do coordenador do curso do Magaldi, justamente sobre as religiões em si costumam ir para um caminho, aí pensando na alquimia, né, a partir da psicologia analítica do Jung, que nós temos os três aspectos principais, né, o albedo, rubedo e nigredo, e que geralmente a gente fica nos polos nigredo, que é a parte negra, a parte sombria, e direto para o albedo,
que é a parte luz. E a gente esquece que nesse é uma tríade, precisa ir para a próxima etapa, que seria o rubedo, que é a parte vermelha na alquimia, que seria a transformação e esse salto de consciência para a próxima etapa. E se a gente ficar só preso nesses polos nigredo, albedo, preto e branco, claro e escuro, a gente não consegue. E as religiões geralmente querem levar os fiéis, querem levar as pessoas direto do polo nigredo, que é quando você tá passando pelas necessidades humanas, né? Pelo pecado, pela doença, pela depressão, etc. Você está nesse nigredo da sua vida psíquica, e aí eles querem levar já direto para o polo albedo, renegando totalmente o nigredo. Então, renegue que aqui a gente vai te salvar, mas a gente te salva se você simplesmente vier para o outro polo. Só que se você vier para outro polo, o que você está fazendo com o outro polo seu que está no nigredo? Você não está fazendo nada, porque não está fazendo essa união deles para você ir para essa etapa rubedo, para essa etapa de transformação, de conexão, de junção deles. Né? Então, nossa, veio toda essa reflexão a partir de você falar de um comentário de cadê o Judas aí. Agora, o que isso tem a ver com o Manauí? Eu acho que tem tudo a ver. Ele não. O pai está fazendo aquelas desafios para o cachorro, que é o contraponto do homem lá, do masculino, justamente para não ir simplesmente para o polo oposto. Não adianta. Ele precisa integrar os polos para chegar nesse terceiro lugar, que é a união. Sim, e o todo, o um, ele não é o um sozinho, o um é o todos unidos, né? E essa completude do casamento alquímico, geralmente a gente vai falar sobre dois, né, que se compõem. Aqui nesse conto, eles são o duplo duplicado, né? É o 4, porque os dois duplos que se unem para fazer esse um, que para mim é a imagem perfeita do yin e yang. Porque o yin e yang não são só dois, na verdade são 4, né, se a gente considerar o pinguinho, né, ali do branco no preto e o preto no branco, que para mim é a imagem perfeita para o Manauí. Mas pensando nesse todo, nessa totalidade, né, quando eu entro ali e vejo que está faltando Judas, não está na totalidade, né, tá desfalcado, e pensando que logo na entrada tem, né, um mapa astrológico, né, com todas as 12 Exato, né? constelações. Cadê a 12ª? Você tira? Cadê a Escorpião? Só porque ele vai para a sombra, a gente não considera ele ali. Enquanto eu tô falando do Escorpião, tá tudo bem, mas aí quando tá representado na figura humana, precisa ser tirado. É uma forma superficial de olhar, né? Porque o próprio Jesus, ele perdoa, né? Ele perdoa, inclusive, os outros que estão condenados, né? Os ladrões. E no Ele perdoa todo mundo. fim, Jesus se sacrifica pela humanidade. Então, todos nós somos Judas para o Jesus, porque todos nós viramos as costas para ele. E aí ele vai lá e se sacrifica, né, dentro desse ideário aí. Ele vai lá e faz o sacrifício final por todos nós que estamos representados aí muito mais como Judas do que todo o resto. E eu acho que eu vou colocar para você. Eu vou jogar para você continuar a sua colocação. Eu vou só jogar, não vou falar nada. A mesma coisa acontece com o feminino nessas religiões mais patriarcais, por exemplo, o cristianismo, né, católico, que a gente está mais falando. E a figura, por exemplo, da Maria Madalena, que é também vista como uma visão de pecado, mas que, de novo, é um polo sombrio necessário para compor, e aí eu só tenho a Virgem perfeita, imaculada, e eu não tenho essa que é a mulher real, a mulher humana, que também é santa no fim, né? Uhum.
e que foi colocada no outro polo, sendo que também não era do outro polo, era um meio, né? Ela era estudiosa, que era muito raro para a época, só que isso era mal visto, né? Uma mulher que estudava tinha que ser condenada, jogada na fogueira. Bruxo. E falando em fogueira, esse conto ele está logo após a Vasalisa, né? Então a Vasalisa vem dessa constituição de integração da sombra quando ela passa pela Baba Yaga, né? E ela sai ali empoderada, justamente porque ela deu conta de integrar essa sombra nela. E é muito interessante no encontro, uma das minhas queridas amigas participantes, ela disse assim, eu gostei muito da alegria das meninas lá, rindo, conversando. Eu lembro muito de quando a gente era jovem e a gente ficava ali, fazia aquelas coisas e passava horas conversando, e ficava à noite, virava à noite e tal. Eu falei, nossa, é verdade, também fazia isso. E essa imagem, né, que ela fez me ajudou a compor o meu reconto do Manauí. Eu dou uma reforçada nessa imagem porque eu gosto. E aí eu falei, né? Eu falei, então, já parou para pensar que o feminino nesse conto, ele já está integrado, ele já está com a caveira, né? Ela falou, elas estão tão alegres, tão assim, despreocupadas, elas já estão se preparando para o casamento, porque elas já estão num lugar que, assim, já é, né? Porque ela já está com a caveira na mão, ela já sabe o que é tudo isso, ela já passou pela reintegração dela, né? Esse feminino já está composto, ele já é integrado, pronto, né? Esperando que o masculino venha atrás, vem na toada, vem depois, né? Que é uma reflexão que a gente já fez aqui, interpretando esses masculinos e femininos em outros contos, quando a gente falou da Branca de Neve, especialmente, esse masculino que vem depois e que precisa se integrar e descobrir, né, e dar conta para poder receber esse outro aqui. E eu gosto muito, aí eu vou ter que ler aqui, vou abrir. O final desse capítulo é a coisa, assim, o melhor final de capítulo para mim é o capítulo do Manauí, porque ela termina o último parágrafo, ela vem falando no livro, pensando nas relações fora, né? Uma mulher que está passando por esse processo de conexão com o seu self selvagem, ela não vai aceitar qualquer homem. Ela não consegue aceitar. Um cara para dar conta de uma mulher que faz, né, esse processo, que busca por si mesma, que quer encontrar esse self selvagem, ele tem que ser um cara diferente também. Ele tem que ser um cara que se esforça um pouco mais. Né? E ela está falando disso, né, das relações fora e desse masculino que precisa alcançar, né, precisa buscar. E aí o último parágrafo com isso os olhos dela brilharão, e os dele também, né, ela vem do esforço, né, desse masculino que vem. No entanto, para que não descansemos antes da hora, há ainda um outro aspecto da identificação da dualidade. Um aspecto ainda mais apavorante, porém essencial, a todos os amantes, porque ela está falando do relação eu e o outro fora, né? Enquanto um lado da natureza dual da mulher pode ser chamado de vida, a irmã gêmea da vida é a força chamada de morte. A força chamada morte é uma das bifurcações magnéticas do lado selvagem. Se aprendermos a identificar as dualidades, acabaremos dando de cara com a caveira descarnada da natureza da morte. Dizem que só os heróis conseguem suportar a visão. O homem selvagem, sem dúvida, consegue. A mulher selvagem, sem a menor sombra de dúvida, consegue. Na realidade, eles são inteiramente transformados por essa visão. Por isso, apresento-lhes agora a mulher esqueleto. E aí ela entra no próximo conto. Gente, esse final de capítulo, para mim, é a maior integração possível aqui, né? É muito bonito, muito simbólico, como a gente tá olhando para isso. E a mulher esqueleto é forte demais, né? Que é o próximo que a gente vai analisar futuramente, quando a Ana já tiver entrado lá também. É isso que eu tinha. Eu queria só tudo isso, acho que reverbera muito. Eu queria complementar algumas questões da sua fala que vieram. A primeira é a conexão com a Vasalisa. Eu acho que
tá vindo num fio condutor bem interessante aí no próprio livro, né? Vem dessa integração, vem dessa caveira que a Vasalisa traz com esse fogo ancestral que queima a madrasta e as filhas, esse aspecto sombrio da psique feminina, para que tenha essa integração. E nos contos da Vasalisa, muitos contos continuam a partir daí. Eu acho que aqui é o primeiro ponto interessante. E vai justamente para a Vasalisa e casar com um príncipe. E isso já é o Manauí, eu até faz sentido o porquê da Clarissa não ter trazido esse pedaço no capítulo do conto da Vasalisa, porque ela quis trazer tão forte isso que ela trouxe um outro conto que representasse isso de uma maneira talvez mais poderosa e potente, com mais aspectos que estavam lá só num finzinho na Vasalisa, mas que no Manauí está por inteiro para ser trabalhado, que aí justamente é o casamento alquímico, essa conexão com os opostos, etc. Esse é o primeiro ponto que eu trago para complementar a questão da Vasalisa Manauí, e aí você já trouxe a complementação da entrada para a mulher esqueleto, né, para a morte. E essa mulher e homem selvagem é o aspecto em nós que está mais integrado com o oposto mesmo, que é com a sombra. E aí eu coloco, você estava trazendo, porque a Clarissa traz também esse aspecto externo desse homem real e dessa mulher real, só que não nos esqueçamos que na psicologia analítica nós temos esse feminino e masculino interno dentro de nós, né? O homem tem o feminino interno e a mulher tem o masculino, né? A parte psíquica da mulher é masculina, é o ânimos, e a parte psíquica masculina é a ânima. Então, o tempo inteiro o conto também está falando sobre isso ao mesmo tempo, né? É um duplo interno e externo também. Então, ao mesmo tempo está falando dessa ânima feminina que é externa, que pode estar bem, mas que tem que dar conta do ânimos interno, de também fazer trabalhar esse interno feminino e o oposto ao mesmo tempo, complementar, que é o homem, que é esse ânimos externo, dá conta de integrar com essa ânima interna. Então, o conto é duplo o tempo inteiro, ele não consegue parar. Ele é o próprio yin yang, porque a É. ideia do yin yang ter a bolinha branca dentro do preto e a bolinha preta dentro do branco é que a gente imagine aquele símbolo em movimento eterno. É um símbolo que a bolinha branca pesa e faz girar, e a bolinha preta pesa e faz girar, porque é um movimento, é uma transformação. O preto vira o branco vira o preto, porque o preto tem o branco em si e o branco tem o preto. Então, os polos têm em si o princípio do próximo, do oposto dele. Eles não, isso é conexão total e integração total. Por isso essa questão de se tem a vida, tem a morte, o princípio da morte está junto sendo carregado e vai ter um momento de polo que vai para esse lugar da morte mais forte, mas que tem um princípio da vida. Por isso a vida, a morte e vida que a Clarissa traz, que também traz esse negócio meio de movimento, né? A vida que traz a morte, que traz a vida de novo, e aí você vai sem parar nesse contínuo eterno. E não nos esqueçamos, não sejamos distraídos e nos esqueçamos das distrações. Afinal de contas, elas são uma potência desse conto que não estariam se a Clarissa tivesse continuado lá a Vasalisa até o casamento com o Kizar, né? Aqui é muito importante isso, porque a gente cedendo para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias, né, impulsos de aceitar aquilo que vem de fora, ao invés de focar no que é nosso interno e dentro, que é mais importante, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente está quase lá, está quase conseguindo, o quanto que a gente mesmo, né? Porque todos os personagens do conto sou eu mesma, né? Que aspecto de mim que quando eu estou quase lá conseguindo, vem e me ataca e me diz, não, você não dá conta. Você não vai conseguir, eu vou acabar com você E aqui isso antes. tá, isso tá no Barba Azul já, né? O predador natural da psique, e tá Uhum. depois nos contos, né? Tem um pouco isso talvez naquele da La Chorona, né? Mas acontece que eu acho que aqui tem uma coisa muito diferente do Barba Azul, é que no Barba Azul
Também tem um momento ali de calmaria, de que a aparência de que tá tudo bem, mas é que desde o começo ele já começa errado. Você já tem que farejar que desde o começo tem uma barba azul. Aqui não, aqui tá tudo realmente bem. Não há nada que indique que algo vai te emboscar no final da trajetória. Vem como algo sim e não, porque você acabou de, para mim, trazer uma chave de interpretação quando você usou a palavra farejar. Porque da mesma forma que lá no Barba Azul já tem algo anunciando que tem algo errado e que eu devia estar usando algum outro aspecto meu para perceber, né? Eu não posso, é muito parecido. Eu não posso usar só a minha consciência, eu preciso usar outros aspectos meus, além da minha consciência restrita, para entender que já tem algo anunciando que tem algo errado. Quer queira, quer não, essa questão do farejar, porque aparece no caminho algo muito positivo que tinha no Barba Azul. Era muito positivo, era uma casa rica, ele convidava para fazer festas, ele corteja, tem um monte de coisa aparentemente positiva. E aí o cachorro também, ele encontra coisas aparentemente muito positivas, mas aquela coisa positiva faz ele esquecer o essencial. É positivo mesmo, algo que me traz prazer, mas me faz esquecer do essencial? Eu estava fazendo uma integração com o meu self e eu esqueço. Realmente foi positivo? Isso que me atraiu, esse cheiro adocicado é realmente positivo? Esse cheiro que me enche as papilas gustativas e me faz parar é realmente positivo para minha essência, para o meu ser, se eu estou esquecendo dele? Então, eu acho que é um paralelo demais aí que Não, aparece com certeza. agora quando você trouxe essa chave interpretativa para mim, Não, abriu mais. aí sim, aí eu concordo. Mas no estranho, eu acho que tem uma coisa nossa que é um lugar, porque é uma coisa que te atravessa no, no Barba Azul, quando você descobre, quando aquilo te atravessa, você não consegue esconder a chave, você não consegue fingir que aquilo não está acontecendo. Você vai ter que encarar, né? Aqui, meio que, por mais estranho que ele fosse, ele parece diminuto. Ele parece que você rapidamente reúne. Peraí, me pegou de surpresa, mas rapidamente você reúne forças internas para enfrentá-lo. Né? Você não fica preocupado em querer esconder e fingir que não viu, né? Você já passou por tudo isso, você já sabe que você tem que enfrentar. Isso, eu acho que não Então, é a lente de aumento. Eu acho que, vendo pela perspectiva da Von Franz, dizendo que os contos de fada todos trazem aspectos da própria psique humana, só que eles não trazem todos eles, eles trazem elementos de toda a psique em todos eles, mas eles dão ênfase a pedaços dessa vivência psíquica. Então, não são todos que estão trazendo tudo ao mesmo tempo, eles dão ênfase. E aí, quando está no Barba Azul, a gente pega a lente e amplia esse aspecto desse estranho tentando te caçar e você tentando dar conta. Então, imagina, quando eu amplio, eu estou dando profundidade. Nesse aqui, a gente já tendo superado esse, estando na ênfase para outro aspecto já de integração, aí a gente amplia esse pedaço e aquele outro parece menor, parece mais diminuto, mas é só porque eu não estou ampliando ele dessa vez, né? Porque eu já estou trabalhando um outro pedaço da minha história, da minha vivência psíquica. e eu acho que essa construção compõe o livro como um todo, né? Esses enfoques diferentes. E aqui não é só porque eu tirei o foco, porque eu estou dando um outro foco, é porque eu já sei como lidar com ele. Eu já passei pelo Eu Barba já Azul, já tenho esse mantive. aprendizado interno e agora eu consigo dar conta. E ela Eu sei fala, que eu tem que ficar na preciso. coleira, né? Ela fala isso no Barba Azul. Ele nunca vai desaparecer por inteiro. Ele vai ficar perto de você, preso na coleira, e você vai ter que ficar vigiando. Sim, e inclusive
você precisa alimentar ele, né? Você não pode deixar ele morrer de fome, porque se ele ficar faminto, ele vai ser mais agressivo com você quando ele for te atacar, porque Aí ele a vai te gente, atacar de novo. aí a Ele gente vai te entra na atacar. Chapeuzinho Vermelho. É. É, é muito. E me lembrou também, em alguns momentos, da História Sem Fim. Tanto a conversa com o lobo, que é um dos meus capítulos favoritos, quanto essa questão de portal que a gente estava falando, né? Com esse Isso, ritual me lembrou. Que bom que você retomou. Sim. traz os aspectos que a gente está vendo lá nesse outro livro, no podcast Tecendo Ideias, A História Sem Fim, que A está gente, lendo aí. inclusive, parou nesses portais, né? E faz todo sentido que você traga, porque na hora que a gente estava falando, logo no começo desse podcast, que era um rito de passagem, né? Ele teria que passar para Isso. chegar nessa conúncio, lá é um super rito de passagem para acontecer o ponto de virada para começarmos a segunda etapa da história sem fim, que é a cobra mordendo a outra cobra, né? Uma cobra morde o rabo aqui, a outra morde o rabo aqui embaixo. Então a gente tem o mesmo símbolo de yin yang, o mesmo símbolo de opostos, mas aí já fazendo esse ponto de virada para outra metade que compõe o todo inteiro. E no livro é feito dessa forma, né? A gente está na metade do livro quando ele está passando pelos portais para fazer justamente o ponto de virada para a segunda metade dessa história sem fim, que é a história da nossa própria vida psíquica. Esse todo circular também está na mandala astrológica, que, né, veio recente aqui quando eu fui falar daquele outro assunto, né, que de repente virou. A mandala astrológica também é composta de opostos complementares, também tem uma jornada interior, né, na primeira metade, e uma jornada já exterior que complementa a outra, né, que é esse símbolo do todo, né, do círculo representando esse né, que é composto de todos. Também, lá atrás, quando eu falei, lá, que eu falei, se você não for falar, eu queria puxar um fio, na verdade, eu nem terminei a frase, eu queria puxar um fio que ficou, que era essa questão da luz e sombra, desse pai que vai dando, eu não lembro exatamente como que eu ia construir a ideia, mas eu também queria puxar o fio para a Rainha da Neve, porque a gente também tem um outro podcast paralelo que a gente está analisando a Rainha da Neve, que era para ser um episódio especial aqui, e que de repente virou uma temporada inteira, porque é um conto composto de muitas histórias, dentre a gente está analisando uma a uma, e que vai trazer muito também esses opostos complementares, a luz e a sombra, e que vai trabalhar muito com as estações do ano, que também são essa representação desse quatro, que faz esse ciclo, né, desse todo que compõe, e a gente está olhando para essa outra narrativa também. Então, como nesse momento todas elas estão trazendo esse aspecto que é arquetípico, né, que está por trás e que está pulsando para a gente também nos nossos trabalhos, na nossa vida pessoal, né, e como isso é sincrônico, como é bonito. Isso, sincrônico, perfeito. Que a gente possa encontrar nas narrativas, nas histórias, símbolos que alimentam a nossa alma para lidar com a vida real, né? Desde o começo, quando você já estava trazendo essa questão do yin e do yang, eu já estava fazendo aqui na minha cabeça a analogia do I Ching, né, e do Tao, né, porque esse símbolo vem desse pensamento oriental, pensamento chinês, né, do Tao, que é justamente essa junção, esse todo que está em movimento constante de transformação, e o I Ching é o livro das mutações, né? Um livro de sabedoria ancestral que foi estudado pelo Jung e que também compõe o pensamento, a forma com que ele analisa e traz alguns símbolos, inclusive da sincronicidade. E no I Ching tem essa questão, depois que a gente decompõe o duplo primordial inicial da manifestação, a gente vai para o 4 e depois ele vai exponencialmente ampliando para infinitas possibilidades e combinações, e ele traz uma das formas de olhar das 4 estações, né? E aí internamente e externamente. Então o mundo já se divide
dessa maneira macro de 4 estações, e a gente se divide também de uma maneira psíquica, por analogia dessas 4 estações, e aí tem um momento que eu também vou fragmentar e vou pensar qual é aquele momento que são os momentos de transição, porque no Xing a gente tem sempre que considerar essa transição, esses momentos de passagem de um lugar para o outro. Então, qual é o lugar que eu estou passando da primavera para o inverno, que eu estou passando do inverno, né? Que eu estou passando de uma estação para outra, também tem um lugar aí que eu posso parar e olhar para ele. E a gente está falando essa coisa de ampliar um aspecto, né? Então, também tem isso, né? Não é só o inverno e só o verão, e nem só a primavera e só o outono, mas os momentos de transição de uma estação para outra, que na nossa vida também acontecem. Momentos de transformações muito grandes são momentos dessas transições de um lugar para o outro, que são muito, às vezes, difíceis de lidar, porque elas ainda não estão nem em um lugar, nem em um polo, nem no outro. Elas são entre lugares. E acho que é disso que a gente está falando quando a gente fala de limiar. O limiar é o entre-lugar. Ele não é lugar e ele é um lugar que ainda não é nenhum dos dois. Eu estou saindo do anterior, estou entrando no novo, mas eu ainda não estou em nenhum dos dois. Então eu vou carregar coisas do antigo e vou já começar a vislumbrar coisas do novo. Isso tem tudo a ver com essa questão de vida e morte que a gente estava falando. Por isso a gente está entrando no polo da morte da mulher esqueleto agora, que a gente está passando por esse limiar de um lugar para o outro. E outro aspecto que me veio aqui, que você trouxe a Rainha da Neve, por isso eu trouxe as 4 estações no I Ching, a gente acabou de fazer a análise do conto quinto, que é a Pequena Ladra, e lá naquele conto a gente falou do instinto. E eu acho que não pode ser mais sincrônico do que isso. A gente falou lá, a Pequena Ladra é o oposto, é o duplo da Gerda, que é a nossa heroína que está movendo a história, e ela é esse duplo instintivo que ajuda de maneira ética, supramoral. Não é a moral humana que está guiando da consciência burguesa, é algo supra, né? É uma moral instintiva, é uma necessidade que vem do self, de movimentar a nossa psique para o lugar novo que a gente está caminhando. E lá naquela história, a Pequena Ladra ajuda a Gerda a continuar a sua aventura, mesmo sem querer, mesmo sem entender de maneira objetiva a que seria. Ela não está ajudando porque ela é boa, ela está ajudando porque o instinto dela leva ela a ajudar, porque ela quer, que ela deseja. E isso vem de um lugar instintivo que não tem a ver com a consciência humana e com um olhar objetivo. Então também fica aí o convite para quem chegou aqui no final do nosso podcast, fica o convite para ir lá, porque é um complemento sincrônico aqui de tudo isso que a gente trouxe hoje. Eu acho que eu queria falar duas coisas para a gente terminar, mais um símbolo e eu acho que uma frase aqui importante para a gente fechar. A gente também tem 4 fases da Lua, né? E a Lua também faz esse ciclo em 4, mais ou menos em 28 dias. E 28 é 4 vezes 7, né? E nessa história da Rainha da Neve são 7 contos. Então, como que esses números, né? O 1, o 2, o 3, que são, né, os primordiais ali, depois esse 4, né, que traz para a materialização, para o todo, e depois o 7, que também tem a sua simbologia muito forte, o 12, né, que a gente também trouxe hoje, que também é múltiplo aí desse 3, desse 4, enfim, o quanto que essa geometria sagrada, numérica, ela tá sempre presente por trás dessas histórias arquetípicas, né, das narrativas simbólicas
tanto os contos de fadas quanto as mitológicas. E aí, queria, né, dizer que quando a gente fala desse aspecto simbólico de narrativas cristãs, a gente está falando com um olhar de quem está olhando mesmo para a imagem, sem nenhum viés religioso, porque a gente não tem, mas ao mesmo tempo com respeito a quem tem, né? Então a gente não quer tirar, né, a gente não quer desrespeitar ninguém ao fazer isso, a gente está só olhando para a imagem simbólica, porque sempre que eu tenho uma narrativa arquetípica, eu vou ter essas imagens, e elas são passíveis dessas interpretações e dessas correlações. Então a gente vai olhar para diferentes culturas, para diferentes religiões, não com um olhar dogmático religioso, mas com um olhar de amplificar a compreensão desses símbolos. Muito bom, acho que terminamos aqui melhor do que isso não poderia ser. Convidamos a nos compartilhar, comentar. A gente gostaria de ouvir nos comentários sobre o seu nome. E aí? E o seu nome? Que histórias o seu nome traz, né, para você? E é isso, até o próximo, que vem com a Mulher Esqueleto. Acho que promete ser bem potente e profundo. A gente tem os podcasts paralelos que vocês podem encontrar aí, essas outras narrativas que a gente falou, alguns só sobre contos também específicos, contos de fadas mais curtos, o Conto Clube está lá, esse ano aí, 2026, vai seguir a trilha desses contos deixados pela Clarissa nesse livro. Ano que vem tem outros planos para o Conto Clube. E eu vou começar a fazer uma roda de contos para trazer contação de histórias, assim, para trazer um lugar mais de deleite e de alimento anímico. Então, quem quiser acompanhar lá nas redes sociais, que em breve tem novidade aí. Muito bem, então é isso. Tchau, até o próximo. Obrigada, tchau.